Olá pessoal, vamos começar agora o módulo 8 da disciplina de visualização científica, que trata de realidade virtual. Então, em um ambiente programado com a tecnologia de realidade virtual, ocorre uma simulação dos objetos em 3D, proporcionando ao visitante a sensação que esses objetos são reais. A realidade virtual ela cria um ambiente imersivo com a manipulação de objetos por meio de controles e óculos imersivos. Esse tipo de imersão do usuário no ambiente de realidade virtual, ele pode ajudar na visualização de fenômenos físicos ou biológicos, simulações de situações de treinamentos, jogos educacionais, simulações de construções e também outras áreas ligadas à educação. O usuário ele tem uma percepção bastante realista quando entra em um ambiente programado de realidade virtual, podendo até incluir sensações táteis nessa imersão. Nos últimos anos, essa área tem crescido bastante com a criação de óculos especiais que permitem que o usuário tenha a sensação bastante precisa do ambiente programado, seja para jogos, educação ou no ambiente empresarial. Um dos softwares mais utilizados para criar ambientes de realidade virtual é o Unreal Engine, desenvolvido pela Epic Games. Ele é programado em C++, com suporte para várias plataformas, incluindo Windows, Linux, Mac OS e Mac OS X, e também diversos consoles de games. Então, aqui nós temos a tela desse software da Unreal, e além das linguagens conhecidas da programação do Java e do VTK, nós podemos programar os ambientes de realidade virtual também usando páginas da web. A linguagem que nós vamos utilizar nessa sessão, ela se chama A-Frame e está escrita nas linguagens HTML e Java. É uma linguagem conhecida como WebXR, que possui comandos simples, é muito versátil, pode ser acessada em qualquer dispositivo com acesso à internet e cria experiências imersivas em 3D, realidade virtual e realidade aumentada em seu navegador. O A-Frame ele usa uma API WebXR para obter acesso aos dados do sensor de headset VR, que são a posição e orientação, para transformar a câmera e renderizar o conteúdo diretamente para esses headsets. Mas qual que é a diferença do WebVR e do WebXR? Então, o WebVR foi considerado como uma API experimental, e ela foi projetada para ajudar os escritores nas especificações e determinar as melhores abordagens para criar uma API de realidade virtual na web. Depois de alguns anos de experimentos, os desenvolvedores eles fizeram algumas correções, dando origem à chamada WebXR. A diferença fundamental é que a WebXR ela vai suportar a realidade virtual e também a realidade aumentada, que combina os objetos virtuais com o ambiente real do usuário. Outra diferença importante é que a WebXR ela tem suporte integrado para os controladores de entrada avançados, que são usados na maioria dos fones de ouvido de realidade mista, enquanto a WebVR ela contava apenas com a API de Gamepad, que é o periférico de entrada mais comum nos consoles de jogos modernos, isso para dar o suporte aos controladores. A WebXR ela vai ter as ações primárias de seleção e compressão diretamente suportadas por meio de eventos, enquanto outros controles estão disponíveis por meio da implementação especial específica do WebXR do objeto Gamepad. Então as tags A-Frame elas são usadas para criar as aplicações em 360 graus em navegadores da internet e a sua estrutura é praticamente a mesma das tags HTML, com a possibilidade de personalizar a aplicação usando a linguagem de folha de estilos em cascata, que é a CSS. Ela vai funcionar com as scripts do Java, que são o tree.js, e a tag estrutural que define a cena, ela contém todos os elementos 3D, como objetos, luzes, câmera, áudio, vídeo, e permitem o uso desses dispositivos de imersão de realidade virtual, tais como o Vive, Oculus Rift, Samsung Gear VR, smartphones e também o Google Card
storyboard. A documentação usada nesse capítulo está baseada nessa página que está aqui. Então aqui vocês têm o link para acessar essa documentação completa. Então as principais tags estruturais de uma cena programada em A-Frame, elas estão descritas a seguir. A primeira delas é a scene, a cena, né? Então ela é a tag principal do projeto e consiste no cenário da cena. Ela deve englobar todas as tags e inicia a programação 3D do ambiente. As referências de coordenadas x, y e z devem estar dentro dessa tag. Nós podemos definir também a tag Assets, que vai conter todos os recursos de áudio, vídeo, componentes, imagens e texturas da cena. É a primeira tag carregada na cena. Uma tag opcional é a de cursor, ela vai indicar uma mira no centro da tela. E nós podemos capturar o clique da cena com esse cursor. A tag Sky é o céu do ambiente, ou seja, é a imagem de fundo da cena. E também temos a tag Câmera, que ela define as configurações da câmera usada pelo usuário. Sem a definição dessa tag, o usuário não consegue mudar o ponto de vista e também não consegue interagir com os objetos da cena. Nós podemos configurar mais de uma câmera na cena, principalmente quando estamos programando um ambiente de jogos. Então essas tags estão resumidas nessa imagem aqui. Nós temos o corpo da página, o body, que tem a estrutura de HTML. Dentro do body nós vamos definir a tag assim, a tag Sky, pode ser usado também o cursor e também a câmera da cena. O framework que permite a renderização do ambiente é o aframe.min.js e outras referências podem ser programadas em JavaScript e inseridas no cabeçalho da página, colocadas como script dessa forma, né, usando essas tags script do HTML. Então a estrutura básica do A-Frame é essa aqui. Nós definimos o começo de um HTML, né, definição de um HTML5. Aqui nós começamos o HTML, aqui é o fechamento, aqui é o cabeçalho. Então aqui nós colocamos os scripts, podemos colocar referências CSS também, que são as folhas de estilo em cascata. Depois aqui começamos o corpo da página, o body. Então aqui está o começo, aqui é o fechamento dele. Aqui nós começamos a cena, né? Tag assim. E aqui colocamos os assets, que são as definições dos recursos do ambiente. Colocamos o céu, né? O sky, a câmera, cursor e outros elementos podem ser colocados dentro dessa tag da cena. O sistema de coordenadas é o mesmo que utilizamos na computação gráfica, com as bibliotecas VTK e PyVista, que nós vimos nos módulos anteriores. O eixo Z ele permanece como a coordenada que sai da tela. O eixo X aqui ele vai positivo para a direita, negativo para a esquerda. E o eixo Y positivo para cima, negativo para baixo. E aqui nós temos a unidade do A-Frame, que é o metro. E a unidade angular é o grau. O posicionamento de componentes, objetos, câmeras é feito com a propriedade position. E transformações geométricas de escala, rotação, elas podem ser feitas diretamente nas tags dos componentes. Outras propriedades comuns do HTML podem ser usadas para componentes da cena, como largura, altura e cor. Então vamos criar uma cena bem simples aqui com a frame, onde vamos colocar aqui um cubo que é feito pela tag abox. Se nós definirmos dessa forma, só colocando uma cor para ele, nós não vamos conseguir visualizar no navegador da internet. Por quê? Ele vai ficar na coordenada 000, que é exatamente a mesma coordenada da câmera que também não foi definida. Então por isso que nós temos que definir posições diferentes para esses objetos, ou colocar esse objeto mais no fundo, né, com uma coordenada z negativa, ou colocar a câmera com uma coordenada positiva. Então se nós colocarmos aqui dessa maneira, aqui, com a coordenada z negativa, nós vamos ter uma visualização mais ou menos desse tipo aqui.
Para dimensionar esse cubo, nós podemos usar a função Scale ou colocar as dimensões lá de largura, altura e profundidade. A rotação ela pode ser feita em torno dos eixos X, Y e Z, nessa ordem. E podemos dimensionar também esse cubo com altura e larguras iguais a 2 e profundidade 3. E também rotacionando 45 graus em torno dos eixos Y e Z. A tag vai ficar dessa maneira aqui. A cor verde, a posição dele com a coordenada Z negativa, para aparecer na visualização do navegador. Aqui a rotação em 45 graus em torno dos eixos Y e Z. E aqui a largura, profundidade e altura. Outra maneira de colocar essas medidas aqui é usar a função Scale. Então assim nós podemos ter o nosso cubo aparecendo na cena. Então aqui é um resumo do WebXR, né? Nós temos os controles aqui, o óculos aqui, que você pode visualizar os objetos por meio de sensores. E toda essa cena aqui ela pode ser projetada em uma TV ou numa tela de computador ou na tela de um smartphone. Então você pode usar essas configurações. Se você pegar uma cena do A-Frame aqui e clicar no símbolo VR, nós vamos ter a experiência imersiva. Então nesse caso a imagem vai ser visualizada com os óculos de realidade virtual e pode ser manipulada com esses controles do teclado, mouse do computador ou com os controles do óculos de realidade virtual. No teclado a gente pode usar setas para fazer o movimento da cena ou usar as teclas conhecidas nos jogos, que são as teclas W, A, S e D. Então aqui nós temos o código desse nossa primeira cena. Então aqui dentro do cabeçalho colocamos a referência da biblioteca A-Frame. Aqui nós colocamos dentro da cena, dentro da tag body do HTML, nós colocamos o objeto, né? O cubo com a cor verde, posição dele, rotação em torno dos eixos que eu precisar. Nesse caso eu vou fazer em torno dos eixos Y e Z. E aqui as dimensões do objeto. E a cena vai ficar basicamente dessa forma aqui. Nós podemos movimentar o objeto aqui com o mouse, né? Se for colocado o óculos de realidade virtual, a gente pode mexer com os controles do óculos também. Mas onde podemos editar estes códigos? Então nós podemos usar, por exemplo, o Notepad++. Nesse Notepad++, para esse primeiro exemplo aqui, nós temos aqui uma funcionalidade bastante interessante dele, que ele mostra os fechamentos das tags, então a gente não se perde. Então, por exemplo, se eu colocar uma tag com erro aqui, sem o fechamento, né? Então você clicando aqui, você vai ver que ela não tem o fechamento, né? Então você consegue ver bastante claramente aqui as tags fechadas. Aqui você pode digitar os códigos, posições, rotações e tal, e também fazer a visualização desta cena no navegador. Então basicamente você salva lá num diretório. Eu vou salvar nesse diretório aqui com esse nome, exemplo 0.html, nesse caso é .htm, e você pode abrir o explorador de arquivos e clicar 2 vezes no arquivo, que você vai enxergar a cena programada aqui no navegador padrão do teu computador. Então nesse caso nós não temos imagem de fundo, né? Então vai ficar só um cubo com o fundo branco. Então para criar o fundo de cena, nós definimos o céu aqui, né? Tag Sky. Ela pode ser definida com uma cor, por exemplo, um código hexadecimal, que nós vimos anteriormente nos módulos anteriores, para colocar um fundo aqui nessa cena. Além de fazer a cena com fundo de cor, nós podemos colocar objetos também. Então, o código para essa cena com uma cor de fundo, é só colocar aqui Sky, né, a tag Sky, colocar a cor e colocar o código hexadecimal ou RGB, ou o nome da cor, que nem as cores que nós vimos básicas, né, que nem o green, yellow, red, que você pode colocar essas cores ou cores especiais hexadecimais. E assim fica a cena que você consegue manipular, consegue ver
em tela cheia ou, se for o caso, no óculos de realidade virtual também. Então assim a gente coloca uma cor de fundo. Agora, se você quiser colocar os fundos pré-definidos do A-Frame, basta colocar no cabeçalho essa referência do script aqui, do Java, ou se você quiser salvar este arquivo aqui Java, você pode criar uma pasta scripts ali, por exemplo, e colocar aquele arquivo, colocar a referência dessa forma. Então você pode fazer a referência com a biblioteca online ou salvar o arquivo e colocar uma referência com a pasta onde está salvo aquele arquivo. Daí você consegue visualizações com esses fundos pré-definidos. Então o código fica dessa forma aqui. Nós temos aqui o script do A-Frame, que não pode faltar, que é o principal. E aqui a gente coloca a biblioteca com os fundos, com os ambientes de fundo. E aqui a gente coloca a tag entity, que vai fazer entidade. Né? Aqui a gente coloca qual que é o fundo, nesse caso é o forest. E aqui a gente coloca o fundo com 500 árvores, por exemplo. Né? Você pode colocar a quantidade de árvores que você achar necessário. E a gente consegue fazer também mexer, né, a posição da câmera do observador com essas teclas W, A, S, D. Então a tecla W ela vai aproximar o usuário dos objetos. A tecla A vai fazer com que o observador vá para a esquerda. A tecla S vai fazer com que ele fique mais distante dos objetos, né? E a tecla D vai fazer com que o observador vá para a direita. Então aqui está a cena com esse fundo aqui, forest. Então se usarmos aqui a tecla W, nós vamos aproximar. Então aproximamos, a tecla S vai fazer com que o observador fique mais distante. Aqui a tecla A vai para a esquerda, né? E aqui, sempre com o mouse a gente consegue movimentar a posição da visualização do observador. E a tecla D vai fazer com que o observador vá para a direita. Então aqui a gente consegue fazer a tecla W, você consegue passear no ambiente. E aqui a gente tem esse ambiente com essa posição aqui dos objetos programados pré-definidos do A-Frame. Então a gente tem várias opções de fundos personalizados aqui. Aqui é uma outra configuração de fundo. Então aqui você consegue também movimentar o observador na cena e tem essas possibilidades de colocar outros objetos. Nesse caso eu coloquei o mesmo cubo verde, né? Com aquelas rotações em torno dos eixos Y e Z e aquelas dimensões definidas anteriormente. Então nós temos várias opções aqui para a definição desses fundos, né? Então se você escolher qualquer uma dessas aqui, você vai ter fundos diferentes personalizados. Tá? Então aqui são objetos programados mesmo, quando a gente chega perto tem os objetos ali, não é só uma imagem de fundo.